Desde que conheci a minha sogra, Adélia, percebi que mimava muito seus filhos. Meu esposo Francisco é filho do meio de 3 irmãos. O mais velho deles, Roberto, na época que conheci Francisco, era casado, tinha uma filha e a esposa estava à espera do segundo. E o irmão caçula, André, era tratado feito um bebê. A mãe só faltava botar a colher na boca na hora de comer. Naquela época já era bem irresponsável, só queria saber de curtição. Não tinha terminado a escola, nem queria saber de trabalho, e mal ajudava a mãe em casa. Confesso que fiquei com receio de que Francisco fosse como eles. Que caso a gente se casasse um dia, tentasse me fazer de empregada. Mas graças a Deus, apesar da criação, sempre teve muito foco, força de vontade e objetivo de crescer. Um tempo depois fomos morar juntos em um imóvel alugado. E tínhamos o propósito em comum, que era da casa própria. Nem na minha família nem na dele tinham pessoas próximas que realizaram esse sonho. Para nós, era uma conquista muito grande sair do aluguel. Francisco trabalhava muito, e abrimos mão de muitas coisas para concretizar nossos objetivos. E além disso ajudava financeiramente sua mãe, já que o irmão caçula só dava despesa e dor de cabeça. Um tempo se passou, e finalmente conseguimos comprar a nossa tão sonhada casinha. Pensávamos que seria o melhor capítulo de nossas vidas. Tirando o peso de não se preocupar com casa, poderíamos aproveitar mais a vida, passear, viajar e mais para frente finalmente ter nossos filhos. Mas o que parecia ser o início de um sonho, se tornou meu maior pesadelo. Já fazia um tempo que Roberto se divorciou e voltou a morar com a mãe, que agora estava com mais idade e problemas de saúde. Não estava mais conseguindo trabalhar como antes. Então o dinheiro que conseguia colocar dentro de casa tinha diminuído, e os gastos aumentado, já que tinha mais um adulto morando com ela, sem ajudar em nada. Ainda tinha netos que vinham passar o fim de semana, também sem o pai se mexer para contribuir. Meu cunhado Roberto trabalhava, mas a justificativa de viver na aba da mãe era a pensão das 2 crianças. Apesar de estar sempre atualizando suas redes, em vários eventos ostentando roupa boa e bebida, enquanto minha sogra achava que era obrigação do meu marido, que nem morava lá, botar dinheiro dentro de casa. Assim que eles souberam que nosso novo imóvel era próprio, começaram a fazer a cabeça de Francisco, para deixar que esse povo todo se mudasse lá para casa. E ele até estava considerando, mas fui contra. Primeiro, porque quem casa quer casa. Segundo, que nós ralamos muito por essa conquista. Não era justo pessoas que não fizeram por onde usufruírem mais do que nós mesmos, que corremos tanto atrás. E terceiro, que ao invés de jogar tudo nas costas do meu esposo, como Adélia queria, melhor seria cobrar dos filhos que moram com ela, para contribuir mais com as despesas. Foi só minha sogra saber que era contra a mudança deles lá para casa, que virei pior que o capeta aos olhos da sua família. Falava direto mal de mim pro meu esposo, mas sempre pelas costas. Peguei várias mensagens entre eles, com Adélia apontando defeitos em mim, querendo me pintar como a pior pessoa do mundo. E os irmãos Boa Vida, fazendo coro para reforçar na cabeça do meu marido, que tinha que me obrigar a aceitar aquela situação. Mas Francisco se esforçava para não deixar transparecer e não afetar a nossa relação. Em parte sabia quem aquele povo era, e reconhecia que muito do que construímos foi porque trabalhamos juntos. O que muito dessas pessoas que se acostumam a viver às custas dos outros não entendem, é que se nós dois não nos esforçássemos, nada do que construímos seria possível. Mesmo nos esforçando, aquela situação acabou abalando nossa relação. Já não conseguia disfarçar minha insatisfação em receber em casa um povo que sabia que queriam o meu mal. Gente assim geralmente nunca prospera na vida, e não deixam os próximos prosperarem, porque quando percebem que alguém de perto está se saindo bem, já colam, começam a sugar, e a vida do sujeito não vai mais para frente.
Mesmo sabendo de tudo isso, Francisco se incomodava. Afinal, era família dele. Começamos a brigar direto. Ele passava noites fora de casa, dormindo na mãe, que eu sabia que estava enchendo a cabeça dele contra mim. E quando voltava estava pior ainda. Com o tempo começou a acreditar no que diziam. Tudo o que eu fazia que não gostava ou concordava, era motivo para afirmar que a família dele tinha razão sobre mim. Isso me magoava muito porque depois de tudo que passamos, não era justo me tratar como inimiga, desmerecendo o que lhe ajudei a conquistar. Estava bem decepcionada com a pessoa que Francisco vinha se tornando. Então um belo dia, chegou com uma papelada, querendo que passasse minha parte na residência pro seu nome. Queria fazer um empréstimo para pagar o valor dessa metade, mas queria toda a propriedade no nome dele. Óbvio que me recusei, sozinho Francisco jamais teria conseguido. Agora quer me dar um valor que segundo ele corresponde à metade, e quer me tirar o teto. Me acusava de ter ficado muito ambiciosa desde que compramos a casa, que agia como se o imóvel fosse mais meu do que dele. Queria ser o único dono para ter mais liberdade para fazer o que quisesse, que sabia ser enfiar sua família lá dentro, mas que eu poderia continuar morando. Ainda me ameaçou que ou eu aceitava, ou nosso casamento chegaria ao fim. Perguntei se ele tinha certeza, e me respondendo que tinha, decidi que se queria dividir a casa ao meio, essa divisão seria na justiça. Quem determinaria o valor seria o juiz, e não ele. Me casei para construir uma vida com alguém. Não fazia sentido estarmos debaixo do mesmo teto, mas na prática sendo cada um por si. Para isso permanecia solteira. Foi muito doloroso iniciar o processo de divórcio, abrir mão de tantos sonhos, mas não iria ceder à chantagem. E também nunca seria feliz, cercada de gente que tramou contra mim. A única coisa que entrou em disputa foi a casa. O resto, fizemos um acordo e dividimos. Mas o valor estipulado pelo juiz foi 2 vezes maior do que tinha me oferecido. Naquela época não sabia como, mas conseguiu a quantia restante para me pagar e ficar com o imóvel. 2 anos depois finalmente consegui comprar uma casinha para mim. Era menor, mas perfeita e só minha. Apenas isso já era o suficiente. Certo dia postei uma foto em uma rede social, e uma moça que trabalhou com Francisco curtiu. Trocamos contato e começamos a nos falar. Depois da separação fiz questão de não ter nenhum tipo de contato, nem com ele, nem com ninguém próximo dele. Ela acabou comentando do nosso término, disse que ficou muito triste, que tínhamos tudo para ser uma família linda e tal. Não dei muita atenção, mas mesmo assim continuou. E segundo ela, Francisco se enrolou todo depois do divórcio, pelas dívidas que teve que fazer para comprar a minha parte, e morando com aquela família que não ajudava em nada. As despesas mensais aumentaram muito. 1 ano depois de conseguir minha metade, teve que colocar o imóvel à venda, para tirar a corda do pescoço, já que até para a agiota estava devendo. Os problemas em casa afetaram o desempenho dele no trabalho, e acabou sendo demitido. O emprego que tem hoje, em um cargo inferior, paga bem menos. Roberto casou de novo e foi morar na casa da nova mulher. Adélia e o caçula, além de nunca terem ajudado nas contas, acabaram se mudando, com medo de algo ruim lhes acontecer. Por conta das dívidas que Francisco tem na praça, hoje vive em uma kitnet, num bairro muito ruim. Com o que ganha, mal dá para comer e pagar seus boletos. Até sua aparência está diferente. Confesso que fiquei muito triste em saber da atual situação de Francisco. Apesar de tudo, nos amamos por muitos anos. E até a compra da casa foi um companheiro exemplar. Mas todas as nossas escolhas têm consequências. Torço para que um dia consiga se reerguer, recuperar parte do que perdeu e ser feliz, porque acredito que o maior castigo que teve foi ter perdido uma companheira de valor. Todos nós temos fases ruins. O que faz a diferença nesses momentos difíceis são as pessoas que escolhemos para estar ao nosso lado. São elas que nos dão força para enfrentar e vencer os desafios.